Nesse vídeo pretendo discutir aquilo que eu vou chamar aqui de estratégia comunicativa abusiva padrão. O que eu estou dando esse nome? Né? Eu estou nomeando de estratégia comunicativa abusiva padrão um tipo de mínimo denominador comum de estratégias abusivas. Né? Nem todo comportamento abusivo é um comportamento não intencional no sentido de não provocar danos. Né? Em geral, quando eu faço meus vídeos sobre comportamentos de pessoas abusivas, muitas vezes eu estou pensando em relacionamentos mais próximos, familiares ou relacionamentos mais íntimos, no caso de relacionamentos amorosos. Nesses casos, às vezes não é intencional, ou muitas vezes não é intencional, mas existe uma estratégia padrão que visa causar danos intencionais. E essa estratégia padrão pode estar também presente em pessoas que não intencionam causar danos, mas está sempre presente enquanto o abuso é intencional. Né? Eu fiquei pensando, então, qual seria o mínimo que se comporia essa estratégia básica, essa estratégia padrão, que estaria presente tanto... não é Covid, né? É só uma alergia. Que estaria presente tanto em pessoas que agem não intencionadas, como e, sobretudo, em pessoas que têm intenção em causar danos ao outro, que tem algum motivo para usar o outro para algo em si, ou para causar danos mesmo e prejudicar. Né? Então, pensando nisso, eu pensei em quais seriam as estratégias de comunicação dessas pessoas. Para pensar isso, eu me baseei em exemplos muito comuns nos dias de hoje, que são exemplos das redes sociais, onde de repente algum agressor invisível, porque alguém que você não conhece, começa a te ofender. Muitas meninas passam por experiência de homens que perseguem elas nas redes, ofendem elas, dão em cima de uma maneira imprópria, né? E a gente vê hoje isso nas redes sociais, tanto em termos de ataques pessoais, desqualificação do outro, que às vezes um outro que você nem conhece, nem sabe do que trata, como no modo de atuação, por exemplo, de milícias virtuais, né? De grupos fechados em suas próprias identidades, ou em suas concepções políticas, ou em suas visões de mundo, e que atacam quem de repente faz alguma crítica, atacam em grupo, mas normalmente orientado por um ou outro mais raivoso. Né? Esse tipo de comportamento padrão e intencionado de abuso é comum, sobretudo em seitas, na bibliografia mais antiga, quando se estuda em sociologia da religião ou em psicologia política, de onde vêm esses comportamentos. Normalmente eles eram comuns ou comumente estudados nas décadas anteriores como comportamento de seitas ou de movimentos extremistas. Né? Mas eles podem estar presentes, então, em movimentos extremistas, radicais ou em grupos políticos virtuais, mas podem estar presentes, por exemplo, em famílias extremamente moralistas. Né? Uma família muito fechada e muito presa à sua própria moral, que não presta atenção, digamos, no mundo exterior e nas mudanças do mundo, pode ter uma conduta, digamos, de uma seita fechada. Né? Bom, sobretudo, quem adota esse tipo de estratégia básica que eu vou descrever aqui? Quem adota são indivíduos, muitas vezes, passivo-agressivos. Eu tenho vídeos sobre isso, vocês podem pesquisar, que autocentramento muito... que o pensamento deles é sempre pautado em si próprios, tem uma certa tendência ao egoísmo, mas que tem, de certa forma, uma passiva agressividade, porque eles são violentos e têm uma agressividade interna que eles, pelo status social, preferem não expressar. Então eles não são pessoas que vão brigar na rua, eles são pessoas que vão brigar na internet. Né? Eles não são pessoas que dentro da sua família ou dentro do seu movimento político vão te bater, mas são pessoas que vão te desqualificar. Então eles, para conter a violência, eles expressam a violência de uma maneira simbólica e não física. Né? Mas a vontade deles é física, mas eles sabem que isso causa problemas na vida em sociedade, então eles expressam de uma maneira simbólica, por meio de argumentos, por meio de uma comunicação abusiva.
Então, essas pessoas tendem a ser pessoas com ego bastante vulnerável. Esse tipo de comunicação abusiva também é presente, muito presente, principalmente no bullying, no assédio no trabalho e em formas de preconceito racial, machismo, em várias formas de preconceito. Bom, então vamos listar como funciona essa estratégia comunicativa abusiva padrão, né? Primeiro, essa pessoa abusiva ela vai ter um alvo. Você é tomado como um alvo porque você de alguma forma é representativo ou de algo que elas querem para si, ou de algo que elas não querem para si. Você é visto como inimigo de alguma forma porque discordou delas ou é um oposto, um opositor a elas. Então, quando elas te observam, elas vão se ater a um pequeno ponto de discordância. Então, é aquela pessoa da sua família que vai ficar enchendo o seu saco, vai ficar te perturbando a partir de um pequeno problema ou de uma pequena discordância que nem virou uma desavença. Então, passo primeiro desse tipo de estratégia é se ater, pegar um pequeno ponto de discordância e ficar insistindo nele. O segundo passo dessa estratégia padrão, né, é fazer uma acusação grave a partir de um pequeno ponto. Então, há uma pequena discordância. A partir da pequena discordância, essa pessoa vai começar a te acusar de problemas mais graves, como se aquela pequena discordância não fosse só uma discordância, mas fosse um problema muito grave. Então, ela vai começar a fazer acusações graves a partir da pequena discordância. Em discussões da internet, alguém discordou, muitas vezes faz isso, você discordou de uma pessoa, a pessoa já te acusa de um monte de coisas a partir daquela discordância, né? Já te atribui a você ser ignorante, atribui a você ser um desinformado, ou vai atribuir a você ser uma pessoa sem moral, né? Ou uma pessoa que quer prejudicar os outros. Então, ela tem um pequeno ponto de discordância, atribui uma acusação grave, normalmente atribuindo ao outro uma má intenção. Bom, esse é o segundo passo. O terceiro generaliza-se, então, essa acusação. Então, parte do pequeno ponto, faz uma acusação grave em cima do pequeno ponto e generaliza essa acusação para tudo no outro. Então, você começa a desvalorizar tudo no outro com base na acusação. Então, você pegou uma coisa pequena, se ateve a essa coisa pequena a ponto de você fazer acusações graves, depois você generaliza essas acusações graves para outros campos da vida da pessoa, chegando ao ponto, por exemplo, de fazer uma depreciação, seja física do outro, seja moral, seja cognitiva, tentando fazer o outro se passar por ignorante. Então você generaliza uma pequena coisa, se transforma em grave, essa coisa grave você transforma em algo presente em todos os aspectos da vida do outro. Você está criando um espantalho do outro, uma figura fictícia que o outro não é. Então esse é um modelo desse abuso. O quarto ponto, a partir dessa generalização de acusações graves, a pessoa que está acusando assume que a sua incapacidade de resistir à acusação é a prova confirmada de que você é uma pessoa desqualificada, que tudo que eles estão te depreciando em você se confirma. Então ela te força a se defender, porque ela está fazendo um monte de acusações sem sentido, mas se você não conseguir provar que é sem sentido, você automaticamente é assumido, essa pessoa te assume como desqualificada, totalmente desqualificada. A partir daí, tudo que você disser não serve mais para nada, para os olhos dessa pessoa abusiva que está te acusando, porque ela já diz que o que você diz não importa, você é desqualificado para falar sobre isso, né? Então, vai progredindo, não sei se vocês notaram, vai progredindo, pega um pequeno ponto, implica com ele, faz uma acusação grave, generaliza a acusação grave e você, claro que se você sofreu uma acusação grave e infundada, você nem sabe como explicar porque não faz nenhum sentido. Aí a pessoa diz que pega esse não fazer sentido ou não ser capaz de explicar como prova de que ela própria está certa. Então, o quinto passo há um monte de coisa infundada, um monte de problemas, um monte de acusações. O que acontece com a pessoa que está sendo vítima disso?
disso que pode ser um abuso familiar, que pode ser um abuso num grupo político, que pode ser um abuso de um perseguidor ou no cyberbullying, né? O que a pessoa faz? Tenta se defender. O que é exatamente o que o abusador nessa situação quer. Ele quer forçar o outro a se defender para ele continuar acusando. Então, cada coisa que você tentar se defender, ele ganha mais tempo para te acusar de mais coisas, né? Então, se defender significa alongar o problema. E esse que é o aspecto contraditório. Muitas pessoas que são perseguidas na internet têm dificuldades para lidar com isso. Porque se você começa a responder todo mundo que está te perseguindo, tentando te desvalorizar, principalmente seus rivais, né, pessoas que são famosas, youtubers, instagramers, né, influencers, famosos, às vezes tem que lidar com pessoas que fazem esse tipo de coisa, uma perseguição, um assédio moral. Então, se você começar a ficar tentando se defender sem parar, você dá tempo para a pessoa te acusar mais. E é exatamente isso que ela quer. Bom, então o quinto aspecto é: te força a defesa, te deixa encurralado. E o sexto é: depois de todo esse processo, a pessoa que iniciou esse comportamento, essa estratégia abusiva, ela vai se apresentar frente aos outros que presenciaram o que aconteceu. Pode ser, então, numa família, num grupo de amigos, num grupo político, pode ser na internet, como correto. Eu estou correto, vejam, eu desmascarei essa pessoa, eu estou correto. Mas você não está correto, o que foi construído ali foi uma falsa imagem do seu opositor. Então essa pessoa abusiva constrói uma falsa imagem do outro, um espantalho, uma mentira, bate na mentira com acusações inexistentes, graves e inexistentes. A pessoa não consegue responder porque aquilo é tudo mentira, ou é um absurdo, ou não faz sentido, é incoerente. Então aí essa pessoa se a pessoa tentar se responder, então o outro vai chegar no sexto passo, e apresentar: eu sou correto, vejam como eu estou certo, eu sabia que ele era assim. Você apresentou uma mentira, você não sabia de nada, né? Então, o sexto passo é esse, de apresentar-se publicamente como vencedor da discussão, como correto na discussão. Se isso tiver algum tipo de repercussão, aí a gente tem o sétimo passo. O sétimo passo é abuso coletivo. O que é um abuso coletivo, abuso comunitário? Eu tenho vídeo sobre abuso emocional indireto, que trato mais na questão de relacionamentos íntimos ou famílias que usam outras pessoas para continuar seu abuso nas pessoas que são vítimas, né? Mas, quando eu falo aqui de abuso coletivo, abuso comunitário, tem a ver com isso, mas tem a ver sobretudo como usar as pessoas que presenciaram, ou principalmente quem não viu a discussão, e trazer elas e narrar os eventos de maneira distorcida, dizendo que você desmascarou essa pessoa. Então a pessoa vai seguindo, progredindo, até chegar um ponto em que ela te desmascarou a partir de falsas acusações que não tem nenhum fundamento, que são coisas inventadas da cabeça dela, que tem a ver com o que ela acredita e não com o que você é, né? E ela vai dizer que você que está confirmado, que ela te desmascarou, que ela mostrou que você é uma farsa, que você é um impostor, que você é um idiota, é incapaz, um analfabeto funcional, né? Qualquer coisa assim, né? Então os passos são: pega um pequeno ponto de discordância. É bom estar atento aos passos, porque funciona assim, e vai progredindo exatamente assim. Pega-se um pequeno ponto de discordância, faz uma acusação grave nesse ponto, generaliza a acusação como prova confirmada que o outro é desqualificado, assume-se então como que o outro está... que se provou tudo, né? Então, o 3 eu confundi. O 3 generaliza a acusação para outros pontos. Vamos começar de novo. 1 pega o pequeno ponto de discordância. 2 faz uma acusação grave nesse ponto. Uma acusação que não pode ser defendida. 3 generaliza para outros pontos, fazendo a pessoa se defender de mais coisas. 4
assume-se essa acusação como prova, já que o outro não conseguiu se defender, então ela é uma prova que o outro é desqualificado. 5, você vai forçar então o outro a se defender, porque tem um monte de acusações acontecendo. 6, após fazer tudo isso, vocês apresentam para quem testemunhou como correto. E 7, você confirma perante os outros uma forma de abuso coletivo, contando a sua versão da história de que você venceu e desmascarou uma pessoa ignorante, uma pessoa idiota, ou uma pessoa moralmente antiética, né? Então, esses são os passos, em linear mesmo, né? Eu pensei nesse roteiro pensando em situações concretas, né? Alguns de vocês sabem que eu fui vítima de perseguidores na internet por fazer críticas. Eu faço críticas sobretudo a pessoas como Olavo de Carvalho e pessoas que que sustentam que são muito eruditas e muito estudadas, mas tem uma cultura anti-acadêmica, uma cultura de um falso conhecimento que eles usam muitas vezes para induzir seguidores a atacar os outros na internet. Mas pensando nisso, escrevendo sobre isso e pensando em grupos que agem assim, eu vi que isso não era só uma estratégia de grupos políticos ou de grupos muito ideologizados, mas também é uma estratégia cotidiana. Muitas pessoas no cotidiano fazem isso, sobretudo, e aí tem a característica do indivíduo que tem essa estratégia comunicativa abusiva padrão, que são indivíduos potencialmente violentos. Potencialmente violentos, sobretudo, né? São pessoas que têm traços narcisistas ou traços de autoegoísmo, autocentramento, ou seja, pessoas que podem estar dentro desse conceito de narcisismo, mas sobretudo egoístas, autocentrados, que só pensam em si próprios, o egoístão, né? Mas existe um potencial violento nas pessoas que fazem isso. Elas só estão direcionando a violência de campo para um campo argumentativo. A vontade dessas pessoas é bater em você, mas elas vão tentar te destruir publicamente, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja nas redes sociais. Então o grande perigo de pessoas que adotam esse tipo de estratégia é isso, é uma forma disfarçada, velada de violência. Você disfarça a violência como debate, né? E usa de ofensa, depreciação do físico do outro, depreciação do código moral do outro, depreciação cognitiva do pensamento ou da capacidade intelectual do outro. Se usa dessa estratégia para fazer uma redução do outro, uma caricatura, uma imaginação, uma ficção que o outro não é. Despersonaliza, né, o outro de uma maneira geral, essa despersonalização diz mais sobre o próprio agressor do que sobre a vítima. Porque o agressor está inventando acusações. Aquela invenção, isso é interessante a gente pensar sobre o imaginário e a imaginação. As nossas invenções, as nossas imaginações sobre o outro, são imaginações. E uma pessoa que imagina acusações e fica fazendo acusações baseadas em sua criatividade, né? Tem muito mais a dizer a acusação sobre o que elas próprias são e o que elas próprias negam em si mesmo. Muitas vezes as acusações são projeções de características que elas não têm segurança. Por exemplo, uma pessoa que te acusa de ignorante ou burro ou coisa assim, ela pode estar falando muito dela, de ela ter medo de ser percebida como uma farsa. Então ela quer te transformar numa farsa, né? Então, normalmente são indivíduos violentos, egoístas, né? Mas que, sobretudo, usam uma violência disfarçada, enquanto na verdade a vontade era de usar uma violência real, né? Normalmente, a pessoa que usa essa estratégia padrão, ela é uma pessoa que vai ter uma ambiguidade pública, né? Ela vai publicamente ser uma pessoa muito autoconfiante e com autoestima boa, uma pessoa resolvida. Essa ambiguidade se mostra na vida íntima com pessoas, sendo que essa mesma pessoa tem autoestima baixa. Então,
esse tipo de abuso tem uma função devido a isso. Ele serve para reparar a autoestima, porque essa pessoa se apresenta com uma imagem, mas ela tem inúmeras inseguranças sobre suas capacidades. Então ela vai reparar suas dificuldades como? Por meio da violência ao outro, da agressividade dirigida ao outro, né? Então ela vai para ela se sentir bem consigo própria, ela tem que fazer o outro se sentir inferior. É bem simples isso, né? É uma pessoa que só é capaz, por isso que é violento, é agressivo. É uma pessoa que para se sentir bem consigo própria, se tivesse uma sociedade sem lei, bateria no outro, para se sentir forte, né? Então essa pessoa tem essa agressividade que se torna simbólica, comunicativa, tem uma função, reparar a autoestima. Elas se sentem bem agredindo, ofendendo, perseguindo, né? Aí elas se afirmam publicamente como melhores porque o outro é um completo desqualificado. No fundo, isso é uma forma de esconder que você tem insegurança sobre sua própria qualificação. Bom, então nesse vídeo eu tentei trazer os elementos dessa estratégia comunicativa abusiva padrão, que podem ser pensados em vários campos da vida, né? Eu fiz esse vídeo pensando sobretudo em cyberbullying, em perseguição virtual, mas, como eu falei, é uma estratégia padrão, principalmente de pessoas que praticam abuso intencional, tá? Então, você pode pensar essa estratégia também em outros campos da sua vida, sobretudo na família, relacionamentos de amizade, relacionamentos no seu espaço de trabalho. Então, essa estratégia é adotada sobretudo por quem age intencionalmente nesses vários espaços.